Estamos mais uma vez aqui, irmãos, depois de alguns dias, voltamos outra vez a fazer a obra. Nesse momento, aqui me ponho diante do nosso Deus para falar com o Senhor novamente. Hoje a nossa palavra, não a palavra do Senhor, é: Ele entrou na fornalha. Ele entrou na fornalha. Nós vamos falar, irmãos, a respeito de Ananias, Misael e Azarias, chamado por Nabucodonosor de Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos falar de assunto muito importante a respeito da palavra de Deus e da igreja. E no capítulo 3 do livro de Daniel, nós encontramos aqui as seguintes palavras. Quando Nabucodonosor mandou fazer uma imagem com 30 metros de altura e 6 metros de diâmetro, para que todos os povos, nações e línguas o adorassem e se ajoelhassem perante aquela estátua. E o rei Nabucodonosor, ele ordenou um decreto que todas aquelas pessoas que não se curvassem diante da sua estátua seria lançado no forno de fogo ardente. O rei Nabucodonosor tinha aquecido aquele forno, e toda pessoa que não adorasse, não se ajoelhasse quando fosse tocado os instrumentos, seria lançado na fornalha de fogo ardente. E quando tocou aquela buzina, todos se ajoelharam. E o rei ali, e alguém viu 3 homens que não se ajoelharam. E foi avisar o rei. E o rei veio e falou com eles que ia dar uma oportunidade para eles outra vez, quando tocasse os instrumentos, para que eles se ajoelhasse, adorasse e se curvasse diante daquela imagem. Mas eles responderam a Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atasse a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções, e seus chapéus e seus vestidos, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente.
Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. O aspecto do quarto homem é semelhante ao Filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Irmãos, aqui está a coragem de 3 homens que preferiram ser queimados vivos a obedecer à ordem do rei de Babilônia, o rei Nabucodonosor, que tinha poder de tirar a vida e dar a vida. Eles preferiram ser lançados na fornalha de fogo ardente a se curvar diante daquela imagem que o rei tinha mandado levantar no campo de Dura, na província de Babilônia. Eles preferiram a morte a obedecer. Interessante, irmãos, que aqueles homens que lançaram Ananias, Misael e Azarias dentro da fornalha de fogo ardente, o fogo devorou instantaneamente eles, porque o forno foi aquecido 7 vezes mais. E naquele momento, o rei olhou e viu 4 homens dentro da fornalha. E o que nos impressiona, irmãos, é isso que o rei disse: Não lançamos 3 homens? E eles disseram: É verdade, ó rei. Eu, porém, vejo 4 homens passeando dentro do forno. E o 4º homem, o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Como Nabucodonosor sabia disso? Quem lhe deu essa inspiração? Porque o Deus dele era uma imagem. Ele não conhecia o Deus eterno, o Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra, o Senhor Todo-Poderoso. Ele não conhecia. E como ele falou isso? Que o 4º homem era semelhante ao Filho dos deuses. Interessante que Nabucodonosor, ele não comentou a respeito dos homens que lançaram os 3 lá dentro da fornalha. Ele se espantou com aquele outro homem que estava dentro da fornalha. Aquele homem ali, irmãos, era o príncipe dos príncipes. Aquele homem ali era o Senhor da guerra. Ainda não era. Hoje, realmente, ele era Jesus que estava ali. Mas antes não era tido como Jesus, mas sim o anjo do Senhor.
que quando no nascimento ele teve que vir à Terra para se encarnar, para nos dar a vida. Então, irmãos, a gente olhando, estudando e meditando, nós vamos encontrar naqueles 3 homens, ali, irmãos, eles estavam simbolizando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos encontrar, irmãos, lá no livro de Lucas, capítulo 21 do livro de Lucas, e depois nós vamos voltar para Zacarias, capítulo 21 do livro de Lucas. Depois nós vamos voltar para o livro de Zacarias, para nós encontrarmos, irmãos, algo muito importante. Aqueles homens foram lançados, irmãos, na fornalha de fogo ardente, para não se curvar diante daquela imagem, diante do Deus de Nabucodonosor, diante daquela imagem babilônica, o qual ele tinha sonhado antes. Mas nós vamos encontrar aqui, irmãos, no livro de São Lucas, capítulo 21, verso 12 em diante. Mas antes de todas estas coisas lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações, não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Nós vemos lá, irmãos, nós vemos lá Nabucodonosor, lá falando a respeito que nem nos seus cabelos o fogo tocou. Não queimou nenhum fio de cabelos deles. E aqui o Senhor Jesus está falando aqui, ó. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Irmãos, em Cristo Jesus. Lá eles estavam ali simbolizando o que Jesus está falando aqui para os seus discípulos, pelo que eles iam passar. Porque realmente, irmãos, as perseguições começaram pelos judeus e terminaram pelos romanos. Nabucodonosor tinha feito uma estátua, mas o imperador romano, no ano 303 da nossa era, o imperador Diocleciano, ele mandou fazer uma estátua, sua estátua, porque quem primeiro fez isso foi César Augusto. Mandou fazer uma estátua de uns 30 metros de altura e pôs no templo, no seu templo, para que o povo adorasse. E ali o imperador romano, ele fez um decreto. Mas antes disso, irmãos, começou no ano 60 da nossa era as perseguições contra os romanos, contra os crentes em Cristo Jesus. Quando o imperador Nero, ele pôs fogo em Roma, e para procurar um cúmplice, um culpado, eles acusaram os crentes em Cristo Jesus. Mas antes, irmãos, eles fizeram uma investigação, porque os crentes em Cristo Jesus não iam para os circos, não iam para
as concentrações, não ia para as festividades, não ia para as arenas para se divertir, vendo os gladiadores lutarem. Eles não iam, eles não estavam presentes. Eles começaram a investigar por que eles não se compareciam. E eles investigaram. E acharam por quê. Porque eles não se curvavam diante destas coisas no Império Romano. E ali, irmãos, foi encontrado nos cristãos os culpados de ter alteado o fogo em Roma. E começou a perseguição. E ali os irmãos, os crentes em Cristo Jesus, os nossos irmãos, não se curvaram diante da ordem do imperador romano. Eles, irmãos, não obedeceram, eles rejeitaram, irmãos, tudo. Eles preferiram, irmãos, ir para as arenas para ser comidos pelos leões, ir para as arenas para ser também mortos pelos gladiadores. Eles preferiram tudo isto para não adorar a imagem do imperador. Que podemos dizer, irmãos, a imagem da besta? Podemos dizer aqui a imagem da besta. Por isso que Jesus disse, irmãos, aqui. Jesus disse. Mas antes de todas, porque Jesus tinha dito, irmão, a respeito de terremotos, guerras, mas Jesus disse aqui, que antes de acontecer essas coisas, eles iriam ser perseguidos, iam ser mortos, até ser rejeitados pelos pais, amigos, parentes, conhecidos, iam ser rejeitados por eles. Mas, irmãos, que eles... E no verso 17 do livro de São Lucas, capítulo 21, diz: E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Como não ia perecer, irmãos? Se eles seriam perseguidos e mortos. Mas nós vemos aqui, irmãos, a obediência deles à palavra de Deus, a obediência deles a Jesus Cristo. Eles preferiram a morte, ser entregue, ser perseguidos, a obedecer, a se curvar diante do Deus romano. Porque o imperador, irmãos de Roma, se considerava como Deus. Porque César não é nome, é título. César, no latim, queria dizer Deus. Por isso que tinha um imperador chamado César Augusto. Augusto quer dizer divino. E César quer dizer Deus. Então eles não se curvaram diante de César. Não se curvaram diante do Deus romano. Porque o Deus que ele servia era um celestial. Era o Deus divino, o Criador de todas as coisas. Eles preferiram a morte. Sadraque, Mesaque e Abednego preferiram ser lançados na fornalha de fogo ardente a adorar aquela imagem. Mas eu pergunto, irmão, será que isso viesse a acontecer hoje em dia? Será que nós faria o que eles fizeram? Será que nós faria o que Sadraque, Mesaque e Abednego fez? Será que nós faria o que os primeiros cristãos fizeram? Será que nós faria também quando a Igreja Católica Apostólica Romana, a religião romana, perseguiu os nossos irmãos? Mandaram muitos para fogueiras, mataram muitos, torturaram muitos. Será que nós seríamos como eles? Será que nós não renegaríamos Jesus? Será que nós não voltaríamos atrás? Será, irmãos, que nós seríamos como aqueles 3 homens e como todos os crentes que foram mortos no tempo do Império Romano e no tempo do Império
católico apostólico romano, da religião romana? Será que nós ia aguentar? Será que nós não ia renegar Jesus? Porque se não obedecesse, ia para a fogueira, iriam para serem torturados, iriam para as prisões. Será que nós não voltaríamos atrás, irmãos? Será que eu ia aguentar? Não, irmãos, eu não ia aguentar. De jeito nenhum. Será que eu ia aguentar? Não. Não ia aguentar. Parece que nós não ia aguentar tudo isso. Mas eles aguentaram, irmãos. Eles rejeitaram todas aquelas coisas. Eles desobedeceram, irmãos, para servir a Jesus. Eles, irmãos, não puseram em conta as suas vidas. Eles não puseram as suas vidas à disposição dos deuses de prata, de ouro, de madeira, de barro. Mas sim, irmãos, há um Deus verdadeiro. Um Deus criador dos céus e da terra. Um Deus que tudo pode. Porque eles disseram, Nabucodonosor falou aqui. Olha o que Nabucodonosor falou. Agora, pois, no verso 15 do capítulo 3 de Daniel. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Esta foi a pergunta de Nabucodonosor para Sadraque, Mesaque e Abednego. E olha a resposta deles. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Olha, irmãos, a coragem desses três homens. A coragem desses três homens de levantar sua voz e responder ao rei estas palavras. Preferiram, irmãos, ser jogado na fornalha de fogo ardente. Porque eles sabiam, irmãos, se eles morressem ali, eles teriam, irmãos, descanso eterno. Se eles morressem ali, se o seu corpo perecesse ali naquela fornalha, jamais a alma deles pereceria. Eles tinham essa confiança. Será que nós, irmãos, faria o mesmo? Será que nós faria o mesmo? Porque, irmãos, ali simbolizava aqui no livro de Zacarias. No livro de Zacarias, capítulo 13. No livro de Zacarias, aqui, capítulo 13. Nós vamos encontrar aqui algo muito importante também, irmãos. Capítulo 13. A respeito da herança de Jesus. Jesus dizendo aqui, irmãos, o profeta, o Senhor falando: e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes delas serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela.
e farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. O Senhor, irmãos, já estava falando lá no livro de Zacarias a esse respeito. A esse respeito. Falando, irmãos, daquele povo que ia ser provado no fogo, irmãos. E isto aconteceu, irmãos. Muitos dos nossos irmãos pereceram na fogueira. No jardim da casa de Nero, irmãos, eram levantados os crentes ali, nas estacas, e eram amarrados, passavam resina nos seus corpos, secava aquela resina, e à noite o imperador Nero, o monstro das perseguições, mandava pôr fogo nos corpos dos nossos irmãos para alumiar o jardim do seu palácio. Isto, irmãos, acontecia. Por isso que o Senhor diz que faria passar esta terceira parte pelo fogo. Será que nós aguentaríamos isto? Será que nós aguentaríamos isso, irmãos? Ou não? Eu acho que hoje, irmãos, nós estamos em uma era de crentes covardes. De crentes covardes. Nós, irmãos, nos acovardamos. Nós vemos hoje em dia ministérios colocando, irmãos, candidatos, deputados, senadores em Brasília, diz que para defender a igreja. Quem defendeu, irmãos, os nossos irmãos de antes? Quem foi que defendeu Sadraque, Mesaque e Abednego? Quem foi que defendeu Pedro, Paulo, Tiago, João e os demais apóstolos? Quem os defendeu? Não foi Jesus? Jesus é quem defende a sua igreja. Portanto, eles põem irmãos parlamentares lá para defender a igreja de quê? De quê? Irmãos, nós nos acovardamos, nós apoiamos essas coisas, nós nos tornamos medrosos, nós paramos, irmão, de levantar as nossas vozes e dizer: eu sirvo somente ao Deus. Vamos fazer, irmãos, como Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram, e como também os demais, os nossos irmãos em Cristo Jesus, no passado, que foram mortos, se entregaram, irmãos, aos tormentos, porque sabia, irmãos, que depois da morte estaria com Cristo Jesus. No tempo das perseguições, quando eles faziam isso, irmãos, no Império Romano, lá no meio do fogo, irmãos, um irmão falou para os demais companheiros: tende ânimo, irmãos, tende ânimo, irmãos. Porque eles, irmãos, morriam cantando, louvando e bendizendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será que nós, irmãos, poderia fazer isso? Ou nós tornaríamos atrás? Será que nós prosseguiríamos ou pararíamos? Como Paulo disse que ele fez muitos irmãos a blasfemar o nome de Jesus. Eles não aguentaram, irmão. Eles blasfemaram, rejeitaram Jesus. Paulo falou isso, que ele obrigou muitos crentes a blasfemar contra Jesus. Na perseguição, no tormento, eles fizeram isso. Mas, irmãos, eu agradeço ao meu Deus por Ele ter me dado essa oportunidade de estar gravando este vídeo, porque eu quero retornar outra vez a fazer assim. Eu quero que os irmãos me ajudem em oração, para que, irmãos, eu continue, irmãos, na palavra da verdade, falando a verdade, falando o que concerne, porque o Senhor me levantou para isso. Não estou, irmãos, aqui buscando, irmãos,
buscando ser grandes, buscando milhares e milhares de assistentes. Mas se 10 ou 12 irmãos acreditar e aceitar esta palavra em Cristo Jesus, para mim já é muito ganho. Porque o Senhor disse, mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro. Jesus disse, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, irmãos, eu quero agradecer em nome de Cristo Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça na vida dos irmãos. E que as bênçãos do Senhor Jesus sejam multiplicadas na vida de cada um dos irmãos. Eu agradeço a oportunidade. E até mais tarde, irmãos. Amém, irmãos, e amém.